tem se levantado muitas pessoas com essa vontade genuína de causar uma transformação de verdade, de deixar o país que vivemos para um país melhor, né? Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso BAU Talks do Colégio BAU Bilingual Education, o primeiro de 2026. Estou mega feliz porque eu estou aqui com uma pessoa, na minha visão, que eu acabei de conhecer há pouco tempo, né? Mas extremamente encantada pelo seu conhecimento, pelo seu carisma, a sua busca incansável de fazer a diferença na vida de empresários. Estamos aqui com o Vinícius Benelli. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, eu estou encantado aqui com tudo que eu vi, com tudo que vocês me apresentaram. É um prazer estar aqui. Quero pra gente que é um trocar prazer. muito com você aqui hoje. Forjando resultados. Olha como o BAU tá ficando chique. Uau, você viu? E, assim, muito de aquilo que eu acredito, muito parecido com aquilo que eu acredito e que eu venho fazendo há 5, 6 anos. E como é bom a gente achar pessoas que enxergam a mesma coisa, que enxergam a mesma coisa, que caminha para a mesma direção. Então, assim, estou muito feliz de estar aqui. Ai, que bacana. Agradecemos de coração a sua presença. A gente Conta sabe comigo. que você vem ali de Alphaville, né? Parece pertinho, mas o trânsito não ajuda. Mas hoje é daqui tranquilo, eu vou te falar Ai, que bom. Então, 2026, né? Iniciando aí de uma forma extraordinária. Que honra. Então, a gente agradece, mas a gente quer saber tudo sobre o Vinícius, né? Eu fiquei encantada aí quando você começou a nos contar da sua história. Você não é de São Paulo, né? Então, compartilhe conosco. Bom, eu acho que eu sou um bom estereótipo, talvez, do jovem brasileiro que vem de uma família simples, vindo do interior de Santa Catarina, que quer ascender financeiramente e que não tem a informação necessária, o caminho eficiente para enriquecer de fato e acaba sendo tentativa e erro. Então, por muito tempo, escutei dentro da minha casa, meu pai é eletricista, minha mãe é auxiliar de farmácia, que a faculdade ia mudar a realidade financeira da minha vida, da minha família. Acabei tomando isso como uma verdade, fui para a Universidade Federal de Santa Catarina, cursei engenharia civil até abandonar, então abandonei no 3º ano de faculdade, porque entendi que não era aquilo que ia me mudar a minha vida financeira. Então, assim, muita gente fala assim, pô, você é contra a faculdade? Não. Eu sou contra a pessoa acreditar que a faculdade vai ser o melhor caminho financeiro para ela. E eu acho que isso é um grande problema. E quando que você se tocou que a faculdade não seria o caminho que você estava buscando? Eu acho que algumas coisas me impactaram quando eu ingressei na faculdade. Primeira, quando você pega lá 10 pessoas que estão na faculdade, 10 jovens que estão na faculdade, você pergunta para ele o porquê ele está lá, a grande maioria vai responder 2 coisas. Ou porque os pais quiseram que ele estivesse lá, ou porque ele acredita que ele precisa ter um diploma para ganhar mais dinheiro. Então, pouquíssimas pessoas vão falar assim, não, meu sonho é ser médico. Pô, aí não tem o que fazer, tem que ir para a faculdade. Pô, meu sonho é ser engenheiro. Pô, não tem o que fazer, tem que ir para uma faculdade. Então, pouquíssimas pessoas têm essa resposta. E quando você ingressa na faculdade, é muito rápido você se dar conta de que aquilo ali não vai te dar dinheiro. Como? Você vê as pessoas mais velhas que você se formando naquilo que você faz. Você olha, tipo, aquela pessoa que está ali há 5 anos já e ela está saindo, na maioria das vezes, até sem emprego. Então, na época eu estava na 3ª maior universidade do país em engenharia civil e a maioria dos meus amigos saíam sem ter um emprego garantido. Os que conseguiam um emprego ganhavam muito menos daquilo que nós achávamos que era o ideal. Então, meus amigos... Tive amigos que saíram ganhando da faculdade 5, 4, 3, R$1.500. Cara, hoje você não precisa ter uma faculdade, ficar 5 anos aprendendo alguma coisa para você ganhar R$5.000. Então... Você está falando de uma faculdade que é pública, né? Que é pública, agora imagina quem investe todos os anos. Então, assim, eu acho que é um sacrifício muito grande que a maioria das pessoas fazem para se manter lá 5, 6 anos, com uma expectativa que não vai ser atendida ao final ali. Então, mas eu conheço um engenheiro que abriu uma construtora. Beleza, esse cara foi empreender, ou esse cara tinha negócios da família que tocou, enfim. Mas quando a gente para pensar no geral, na massa mesmo, cara, a maioria vai ter um salário médio ali, muito abaixo da expectativa que tinha antes de entrar na faculdade. E é isso. Então, eu tive essa consciência muito cedo. Tipo, eu olhava para frente e falava, cara, esse cara não tá ganhando quanto eu gostaria de ganhar. E aí comecei a me preocupar com isso logo cedo. Que bom. Qual a idade que você tinha? Tinha 19 anos. 19 anos. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar no mercado financeiro, ao mesmo tempo que fazia faculdade. Comecei a perceber que as pessoas que ganhavam dinheiro, que investiam lá muito dinheiro, eram os caras que empreendiam. Na minha cabeça, o empreender era muito mais fácil. Você abrir um CNPJ e contar dinheiro, né? E, não fazia nem ideia o que ia enfrentar, o que era o empreender de fato.
Mas quando eu fui abandonar a faculdade, eu lembro que as pessoas me perguntavam o seguinte, cara, o que você vai fazer? Eu falei, não sei, vou tentar uma série de coisas agora, enfim. Mas então por que você vai abandonar a faculdade? E aí eu lembro que eu falava o seguinte, cara, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu sei que aqui já não é mais meu lugar. E às vezes você saber o que não é mais para você também já é um excelente progresso, cara. Eu acho que muita gente fala, por que você não terminou para ter um diploma? Eu acho que aqueles 4 anos que eu tinha pela frente ainda ia atrasar muito o processo que eu vivenciei de prática, de tentativa e erro, de muitas coisas que deram errado e que foi essencial para hoje dar certo, sabe? Entendi. Mas seus amigos com quem você convivia não tinham essa visão, a mesma visão que você? Não, acho que... E uma coisa também que ninguém imagina é que, apesar de ser uma faculdade pública, grande parte das pessoas que estão ali tem um poder aquisitivo muito grande. Porque as pessoas que conseguem passar são as pessoas que fazem bons cursinhos. Então, assim, muitas das famílias ali são bem estruturadas. Eu estudei com filhos de grandes empresários do Brasil. Com pessoas que têm, assim, grandes negócios, né? E que estavam fazendo uma engenharia, um curso para tocar o negócio da família. Então, assim, você vê uma realidade ali que é muito diferente daquilo que você tem antes de entrar. Então, eu convivia com uma galera que, putz, fazíamos muita festa na faculdade. O primeiro ano é um ano de, uau, como isso aqui é legal. E no segundo ano você começa a se dar conta do tipo, meu... O que vai ser da minha vida a partir daqui? Quando eu sair daqui? Né? Você vai sair da faculdade com 25, 26 anos. E aí, qual que é o meu diferencial de mercado? Você não tem nenhum. Porque o mesmo diploma que você tem, o mesmo entendimento técnico que você tem Todos mais milhares de outras pessoas que têm o mesmo conhecimento. Então, como que você se diferencia desse cara? Você tem pouco habilidade desenvolvida no meio desse processo que vai te dar algo que o mercado não tem. Então, assim... eu comecei a entender desde o início da faculdade que o meu diploma ele não ia me garantir nada e não ia nem me dar um diferencial competitivo. Então, isso para mim foi muito preocupante. E aí eu lembro até que na época eu fiz uma pesquisa rápida, assim, acho que se colocar no Google você vai achar que eu coloquei assim, quantos engenheiros civis se formam por ano? Cara, e eu lembro que por ano, ou por semestre, era tipo cerca de 80 mil novos engenheiros por ano. Aí eu pensei assim, putz, eu tenho mais 5 anos para me formar. Então, é quase mais 500 mil de engenheiros formados até eu me formar. Fora os que já estão formados e estão procurando espaço no mercado, que vão ter 5 anos de experiências na minha frente. Cara, seria muita vaidade da minha parte achar que eu ia ser um engenheiro diferente do que a maioria desses caras. Então, assim, precisei ir para um caminho que é muito mais do tipo, beleza, o que eu desenvolvo que acaba me diferenciando do mercado? E aí, eu acho que não tem hoje ainda... algo mais eficiente para te ensinar isso do que a própria prática, né? Então, vi que vocês têm feito um trabalho incrível nisso, até me encantei porque não conhecia. Então, assim, isso já é um diferencial competitivo. A criança, o adolescente, ele cresceu vindo de empreendedorismo e trabalhando na prática, de fato, esse diferencial competitivo. Isso, de fato, lá na frente, torna esse cara diferente, com um valor de mercado diferente. Você sabe que em 2010, quando nós iniciamos, né, esse nosso trabalho, porque era o que eu acreditava para a Eduarda, né, que eu falo que a Eduarda foi nossa grande inspiração, era difícil até para eu vender matrícula, porque eu tinha pais que falavam assim, eu não quero que meu filho seja empresário. Aí eu explicava para ele, olha, empreender não é ter empresa. Empreender é ter uma meta claramente definida, estratégias para alcançar os objetivos, né? E se der errado, qual outro caminho que você vai criar? Então, eu tinha que convencer o pai que o que nós estávamos ensinando não era para montar a empresa, era para a vida. Porque é muito montar uma empresa, ótimo. Quem quer empreender para isso, beleza. Mas e na vida? O que efetivamente vai te fazer feliz na vida para que você... E como é que você vai buscar para alcançar os seus objetivos? É engraçado, né? Mas a gente se esforçar para tentar mostrar esse outro lado, que a cultura do brasileiro, eles não conseguiam entender essa dinâmica. Agora, graças a Deus, de uns 4, 5 anos para cá, as pessoas começaram a entender esse movimento, né? A cada 30, 40 anos, tem grandes transformações, assim, de pensamentos culturais, né? Por exemplo, eu lembro que a minha mãe ficou extremamente chateada quando eu abandonei a faculdade, assim, e não importa o que eu falasse para ela na época, nada adiantava, não Era o fazia primeiro sentido. filho que ingressou numa universidade? Era o segundo, eu tinha uma irmã mais velha que cursava Direito na época, mas ela não tinha terminado ainda, enfim. E não importa, eu falei para ela, mãe, eu não estou feliz aqui, estou infeliz, e não importava o que eu falasse para ela, não mudava nada. E aí eu fui buscar entender o
o que ela enxergava que eu não enxergava. E aí eu entendi que há 30, 40 anos atrás, quando meu pai ingressou no mercado de trabalho, era uma época em que poucas pessoas tinham um diploma. Então, quando você está num mercado onde poucas pessoas têm um diploma, naturalmente esse diploma vai valer mais. Então, na época que meu pai e minha mãe ingressaram no mercado de trabalho, as pessoas que tinham um diploma eram muito bem financeiramente estabilizadas, eram bem-sucedidas. Então, lá o engenheiro da época, o advogado, eles eram extremamente, principalmente numa cidade interior, eram pessoas que eram referências de sucesso financeiro. Legal. Mas não porque, de fato, esse cara tinha um destaque, é porque tinha uma demanda ali muito grande e tinha pouca oferta. Então, criou-se na cabeça dos meus pais, e não só dos meus pais, mas da geração deles, que, quem tem um diploma tem sucesso financeiro. Então, fiz N cursos de desenvolvimento pessoal, enfim, que foi muito importante para isso, mas porque tinha gente acreditando que nós pudéssemos dar certo com isso. E foi assim, muito legal, não tivemos o resultado financeiro que imaginávamos, mas chegamos a ter 17 colaboradores, deu para ter uma ideia do quão desafiador é você carregar uma carga tributária, carregar CLT no Brasil. Então, assim, foi algo que nos forjou muito, sabe? Então, fui começando a ter visões de negócio do tipo assim, cara, empreender não é isso que eu imaginava, é muito mais parecido com isso, é muito mais resolver esse tipo de problema, é muito mais você entender uma série de coisas que você não aprende em casa, muitas vezes, e você não aprende na escola. Não aprendia, né? Porque agora Sim, tem... Agora não, 16 anos aprende. Aqui os nossos alunos aprendem. E, então, inclusive, o meu amigo, por exemplo, que tinha universidade em administração, quando a gente foi para a prática, era totalmente diferente do que ele aprendeu. A vivência, né? Então, assim, parecia que ele precisava de outra faculdade para colocar em prática aquilo que ele aprendeu, que para o negócio ali na prática não fazia sentido. Então, a prática hoje, para o sistema de ensino tradicional, né? Que eu acho que o que vocês vêm fazer é muito diferente. Então, assim, vamos usar a palavra convencional. Está muito distoante ainda do que é a prática de verdade, sabe? Então, quando você consegue acelerar esse processo de você estar mais presente, você entender na prática o que é empreender, como faz, automaticamente acelera o tempo entre você começar e ter resultado. Sim. Então, eu escuto muito, né? Você tem 29 anos, tem um resultado muito legal e tal, mas, eu abandonei a faculdade com 19 e comecei a tentar desde lá. O negócio foi começar a dar certo com 26 para 27 anos. Então, assim, foram 7 anos passando muito mais perrengue do que usufruindo dos resultados de empreender, sabe? Então, e aí, quando chega o Forjando, chega justamente porque eu tinha esse entendimento do tipo, eu acho que o que mais vai acelerar esses resultados é aprender com quem construiu. Então, eu fui para essa via. E aí, pensei, vou entregar isso gratuitamente para conseguir também contribuir com a vida do cara que está lá no interior e não tem a mesma oportunidade que eu, que é estar de frente com grandes empresários todos os dias, mas vai poder ter uma ideia muito mais real, de fato, do que aquilo que ele tem na realidade dele ali ao redor dele, do pai, da mãe, enfim. Então, essa foi a ideia de quando eu comecei a gravar o Forjando, por exemplo. Bacana. O nome é bem sugestivo, né? Forjando Resultados. E a gente sabe que é assim na vida, né? Você vai sendo forjado diariamente. Né? Com seus desafios, e aí vai aprendendo. E a primeira pessoa, quem foi o primeiro convidado no Forjando? A primeira pessoa, quando eu comecei a gravar, foi a Patrícia Meirelles. A Patrícia, ela vem de uma família muito tradicional de São Paulo, e ela era uma grande comunicadora na época. Ela tinha feito a apresentação do Barack Obama com o Pelé. Então, ela que intermediou os dois, ela que entrevistou os dois. Nossa, que legal. E lá em 2020, ela estava muito em alta na internet. Depois, ela acabou se tornando mãe, ela até diminuiu a rotina dela de internet, enfim. Mas ela era uma pessoa que falava muito sobre comunicação, enfim. E ela foi a primeira pessoa, assim. Então, consegui a entrevista com ela via Instagram. Falei, Patrícia, acompanha aqui o conteúdo que você faz, acompanha aquilo que você posta aqui. Vai muito de encontro com aquilo que eu acredito.
E, cara, eu gostaria de gravar junto com você, enfim, não tinha nem canal no YouTube, assim, nem sei como é que ela topou. Eu digo que muito mais Deus que... É verdade, do Deus que estratégia. tá sempre na frente, né? Porque você fala de pessoas extremamente relevantes que falam, vou aceitar gravar com você. Não, e aí não pagava nada pra pessoa, a pessoa tinha que sair de São Paulo e ir lá pra São José dos Campos pra gravar. Eu nem acreditei quando ela chegou lá. Caramba. E nós gravamos o primeiro episódio. E a partir dali, ela abriu várias portas. Tivemos o case dela. E a partir dali, tivemos várias grandes entrevistas a partir dali. E aí o negócio vira uma bola de neve, né? As pessoas vão, as próprias pessoas indicam os próximos convidados. E a bandeira que nós defendíamos era tão forte que a pessoa chegava e falava assim, putz, eu acredito nisso, como que eu ajudo? Eu falava, manda mais gente para cá. E aí as pessoas muito relevantes, o ciclo de amigo delas também são de pessoas muito relevantes. Então eu lembro quando o Ricardo foi, por exemplo, ele falou, putz, você tem que falar com o Luciano Huck, você tem que falar com a Bíblia, você tem que falar com a... Então assim, você já entrevistou todas dele. as pessoas? Não. Ah, tá. Eu lembro que lá em 2021... Que o Luciano eu não vi, né? Eu tô lá seguindo e eu não consegui visualizar. O Luciano, quando o Ricardo falou dele, era bem na época que tava aquela polarização da política. E eu lembro que ele ainda falou assim, cara, eu acho que se eu for agora vai pegar até um pouco mal para você, porque eu tô muito exposto. Foi uma época que ele estava bem exposto politicamente. E aí acabamos de, vamos remarcar, e foi indo, e enfim... Mas em algum momento sai, porque o grande desafio é a agenda, né? É Sim. você conseguir conciliar, o cara estar lá próximo de Alphaville, conciliar um compromisso e gravar. Então, esse é o maior desafio. E então foi isso, foi uma coisa foi puxando a outra. A história do Forjando ela é muito forte, o processo de transformação, de transformar metal em ferramenta é muito, muito forte, é uma associação muito direta com o processo de você se transformar num profissional muito mais valioso, numa pessoa muito mais valiosa. Então, as pessoas acabaram comprando isso. E aí, obviamente, a BMW na época ajudou muito também a gente conseguir grandes entrevistas e tal. E como é que você conseguiu esse patrocínio da BMW? Porque você fala, nossa, BMW. Olha só. Hoje eu vivo exatamente aquilo que... Eu prego justamente aquilo que eu vivi, né? Então, hoje tem um núcleo de negócios, por exemplo, e o patrocínio da BMW saiu exatamente de um jantar como esse que eu faço hoje. Que legal. Então, eu estive num jantar, lembro que eu tinha uma amiga que era diretora da Tata Group, Anitta, o nome dela, assim, uma pessoa extremamente querida. E a Tata Group é dona de... um grupo indiano que é dono de muitas marcas. Então, é Starbucks, Land Rover, Jaguar. E aí eu lembro que a gente conversou sobre um possível patrocínio com a Land Rover. E aí a Anitta... Ousado você, né? Eu digo que quando falta diploma, sobra coragem. É verdade. Né? Você tem que compensar de alguma forma, né? É isso aí, vai pra cima, né? E aí, aprendi muito com ela. E ela falou assim, Vini, para a política que a marca tem no Brasil e para aquilo que você quer fazer, a gente tem o nosso concorrente que se encaixa muito melhor com o que você busca, que é a BMW. Então, ela falou assim, eles vão te dar muito mais suporte, eles têm um time muito mais presente nacionalmente, então, assim, são muito mais abertos para fazer ações diferentes e tal. E eu falei, a Anitta tem um problema, não conheço ninguém da BMW. E a Anitta mesmo me apresentou, não, mas eu conheço algumas pessoas aqui, vou te avisando e tal, achei que não ia dar em nada, passou 2 dias. Ela conheceu a narrativa do Forjando, enfim, inclusive ela se emocionou muito quando foi lá no estúdio, viu tudo aquilo que a gente acreditava. Passou uns 2 dias, ela falou assim, tô aqui num jantar, tô com um dos diretores aqui da BMW, gostou muito da ideia, e você precisa conhecê-lo. E eu falei, putz, beleza, vamos marcar de ele conhecer aqui o que a gente acredita e tal. Daí ela falou assim, você não entendeu, eu já falei o que vocês acreditam, ele já topou, e eles querem fazer alguma parceria piloto, enfim. E aí fui num almoço desses, de empresários, conheci ele lá, e a partir dali a gente começou a construir junto e caminhamos junto por 4 anos e meio. Então, assim, também não teve uma grande estratégia, foi a gente deixando muito claro aquilo que nós acreditávamos. E até um dia eu perguntei para ele, eu falei assim, putz, acho que vocês devem receber muitas propostas de outros podcasts ou de outros programas que têm até mais mídia do que a gente. E eu queria entender qual foi o fator determinante para, beleza, vamos seguir com o Forjando e não com um outro, por exemplo. E aí eu lembro que a resposta dele me marcou muito, inclusive, hoje os negócios que nós fazemos é muito baseado nesse pilar que eu aprendi nesse dia, nessa conversa, que foi o seguinte, ele falou, Vini, a BMW já é consolidada no país, a gente já é líder de mercado, nós já somos a marca de luxo que mais vende carros. Então, assim, a gente quer caminhar com algumas marcas que acreditam na mesma coisa que a gente.
E o fato de fazer isso acaba que gera novas vendas, mas para a gente é mais importante caminhar com pessoas que acreditam na mesma coisa que a gente do que pessoas que não acreditam, mas têm mais audiência. Entendi. E aí eu pensei, putz, como é forte você deixar explícito aquilo que você acredita. Então, eu sempre deixei muito claro que o nosso viés era de educação, era causar impacto através da educação, e que eu acreditava que o Brasil era uma mina de recursos humanos de pessoas que tinham muito potencial e pouca potência. Ou seja, muito potencial e pouco resultado. E era nisso que eu queria atuar. E sempre que eu deixei isso muito claro, as pessoas que acreditavam na mesma coisa chegavam de uma maneira ou de outra para caminhar com a gente. Então, foi isso, assim. Esse pouco resultado é por falta de conhecimento, você acredita? O que eu mapeei, tá? Da onde que vem essa dor, essa causa? Por exemplo, eu cresço, no meu período escolar ali de adolescente, eu cresço escutando na escola que eu tinha muito potencial, que as professoras tinham certeza que eu ia dar certo, que eu era muito inteligente, enfim, cresço escutando isso. Até no meio desse caminho, me torno até um pouco soberbo, porque achava que ia ser muito mais fácil por escutar essas coisas. Então, comecei a acreditar que eu não precisava estudar. Muito elogio também não faz bem. Comecei a acreditar que eu não precisava estudar. Então, o primeiro vestibular que eu fui fazer, eu falei, putz, não preciso estudar, porque eu sou muito inteligente. As professoras falam que eu vou dar certo. Então, eu achava que ia ser muito mais fácil. E aí, o primeiro vestibular que eu faço, inclusive, tem uma nota horrível, assim. E aí, eu tenho um choque de realidade. Putz, talvez eu não sou tão bom quanto as professoras falavam que eu era, ou talvez eu não esteja tão preparado, ou não esteja usando esse potencial que elas falam que eu tenho. E aí, beleza. Aí o grande choque de verdade é quando eu chego na universidade e o meu primeiro ano teve alguns momentos que eu tive que racionar comida porque eu não tinha dinheiro para comer. E aí eu começo a me questionar, tá, mas e aquele potencial todo que as pessoas falavam que eu tinha? Será que não é suficiente para eu conseguir comer direito? Então, foi a primeira vez que eu entendi que você ter um potencial não te garante comida na mesa. O que garante comida na mesa é você transformar esse potencial em potência, em resultado. Sim. E aí surge o grande desafio. Tá, como que faz isso? Porque eu acredito que por uma justiça divina, todo mundo nasce com potencial em alguma coisa. A grande maioria das pessoas não descobre, morre sem saber que tem um potencial, no que tem um potencial. Uma outra grande parcela se dá conta que tem um potencial e não usa. E uma pequena parcela descobre que tem e transforma em resultado. Então, hoje, as pessoas que têm um resultado expressivo, o tempo dela vale mais, porque a maioria das pessoas não dá resultado. Porque se todo mundo, que é um processo natural de transformar potencial em potência, se todo mundo transformasse aquilo que nasce de forma inata com aquilo, aqueles dons, aqueles talentos em resultados, naturalmente não ia ter essa diferença de preço, de tempo. Porque todo mundo ia se tornar pessoas muito boas. A maior prova disso é que você vai de sul a norte do país, cada esquina que você parar, você vai ver um jovem de 6, 7 anos jogando futebol na rua, e você vai falar assim, cara, esse aqui é o próximo Neymar, olha esse menino jogando bola. Só que o que vai acontecer? Você nunca nem vai ouvir falar dele, porque ele não vai dar resultado. Sim. E aí eu comecei a entender que pega o exemplo do esporte, que fica muito nítido, mas leva isso para o cara que empreende. Quantos empresários gigantescos nós nem conhecemos porque não se tornaram esses empresários gigantescos? E morreram com isso. Toda vez que você tem um entendimento que tem um potencial e não transforma ele em potência, a consequência, o resultado disso, talvez é uma das coisas mais, em termos de visão cristã, talvez uma das coisas mais horríveis que pode acontecer, que é o desperdício. Então, imagina, Deus te agracia pela graça, com muitos dons e muitos talentos, deposita em você uma quantidade X de potencial, você passa a sua vida inteira sem usar aquilo, é como se você pegasse aquilo no final da sua vida e jogasse no lixo. Pô, não usei, escolhi não usar isso. E quando eu me dei conta disso, todos os dias, a partir dali, eu comecei a acordar diferente. Com um senso de urgência muito maior, do tipo assim, putz, cara, como que eu não vou usar aquilo que Deus me deu de forma gratuita? Que são meus dons e meus talentos. Então, eu comecei a enxergar o dar resultado como uma consequência natural daquilo que Deus depositou, do que propriamente algo que a gente tinha que fazer, um esforço. Não, tinha que ser um processo natural daquilo ali. Era uma consequência de Deus ter me dado eu usar aquilo ali. Usar o seu talento. Quando você usa, automaticamente você tem um resultado. Que bacana.
E aí, quando eu comecei a mapear, por que durante as entrevistas, o meu maior objetivo era achar esses pontos em comuns das pessoas que têm um resultado expressivo e entender por que esse cara, o que ele tem de diferente. Será que ele, como ser humano, Deus olhou para ele e falou, não, você vai lá para dar resultado e o outro vai para a terra para passar fome? Eu não acredito que seja assim. Porque se a gente tem uma visão de que Deus é um ser justo, que em João fala que Deus é amor, e amor é um sinônimo de justiça, porque aquele que ama corrige. Então está muito ligado justiça com amor. Eu não acredito que antes de você vir para essa vida, Deus fala assim, não, você vai lá para dar muito certo, mas você vai lá para dar tudo que você fizer vai dar errado. Eu não consigo acreditar nisso. Se não é dessa forma, como é então? Aí eu começo a entender que Deus te dá um livre-arbítrio para você escolher ou não usar aquele potencial que você tem. E aí, a partir disso, ele não vai interferir. Do tipo, beleza, você vai usar ou não, é uma escolha sua. Então, ele é tão amoroso, te ama tanto a ponto de te dar o livre-arbítrio, de você escolher ou não amar ele, mas ele é justo o suficiente para fazer você colher exatamente aquilo que você planta. Então, eu comecei a perceber que o resultado ele estava muito mais atrelado com as escolhas que eu tomaria de como eu usaria aquele potencial do que propriamente o Deus falou, não, você vai dar certo porque eu te escolhi. Não, bacana, isso é bem profundo, né? E por que você acha que a grande maioria morre sem descobrir realmente seus diferenciais, as suas potências? É por falta de informação, será? É um fator, mas não é o principal. Para a gente entender isso, deixa eu te explicar como que é o processo de forjamento para contextualizar. Que aí uma coisa liga a outra. Isso. Então, por exemplo, você já foi numa forja ou não? Ah, mas eu assisto uns programas lá de TV que eu Perfeito. visualizo eles Então, fazendo as facas, exemplo. espadas. Isso, é exatamente isso. Vou usar um exemplo que você conhece, então. O ferreiro pega um metal cru, que não tem muito valor de mercado, leva para dentro de um forno, de uma fogueira, que é o que a gente chama de forja. Ali a temperatura é muito alta. Porque o objetivo desse ferreiro é elevar a temperatura desse metal para que esse metal fique maleável, fique mole. Quando o metal atinge essa maleabilidade, a gente diz que o metal ficou apto a ser transformado. Aí o ferreiro pega esse metal mole, leva para cima de uma mesa de ferro, que é o que chama de bigorna, e aí com uma marreta ele exerce muita pressão nesse metal, que é as cenas clássicas dos filmes medievais, que é um ferreiro batendo no metal construindo uma espada. Sim. Essa pressão é suficiente para dar uma forma nova àquele metal. E aquele metal, que antes não tinha uma forma, era cru, começa a tomar forma de uma espada, de um machado, de uma marreta, daquilo que o ferreiro quiser. Concorda? Sim. Você concorda comigo que a ferramenta pronta, ela continua sendo o mesmo metal do início do processo? O metal é o mesmo. Sim. Só que você concorda que vale mais a ferramenta do que a barra de metal? Mas se o metal é o mesmo, por que a ferramenta vale mais? Porque ela foi transformada. Foi transformada. Mas o que dá o valor de mercado para ela é que ela tem uma forma diferente. Sim. Por que essa forma diferente faz com que esse metal valha mais? Primeiro, porque tem uma utilidade específica. Então, um ferreiro criou um machado que corta madeira. Então, tem uma função específica, tem muito mais utilidade. E o número de ferramentas sempre será menor do que o número de matérias-primas. Então, o ferreiro pega 10 barras de metais. 2 vão trincar no meio do processo, não vão suportar o processo de forjamento. Então, já serão 8 ferramentas. Sim. Só que dessas 8 ferramentas, 2 vão ser espadas, 2 vão ser machados. Ou seja, o número final, o produto final sempre será menor do que o número de matérias-primas. Ou seja, cria um valor mais escasso. O que isso significa? O número de pessoas que dá resultado, ou seja, que se transformar em ferramenta, sempre será menor do que o número de pessoas que vieram ao mundo. Sim. Ou seja, o número de matéria-prima, de potencial, sempre será menor do que o número de pessoas que vão dar resultado. Por quê? Porque essas pessoas não vão suportar o processo de se transformar numa ferramenta. E aí o que separa esse metal dessa ferramenta é um processo de transformação chamado forjamento, que é basicamente baseado em 3 princípios: calor, pressão e tempo. Então, qualquer coisa, qualquer processo de transformação, seja no negócio, qualquer coisa que a gente cause uma transformação, inevitavelmente ele passa por esses 3 princípios. É como a lei da gravidade. Você não acredita na lei da gravidade, mas se você soltar o seu celular, ele vai cair no chão, mesmo se você não acredita. Quando a gente fala sobre princípios de transformação, não foi algo que o Vinícius criou. É algo que existe desde que o mundo é mundo. Eu fui agraciado de entender como isso funcionava. Então, por exemplo, o que é no nosso processo de desenvolvimento, o que é a etapa do fogo?
É aquela época da sua vida que você se dá conta que você não tem o resultado que você gostaria, que você não tem o reconhecimento que você gostaria, e ao mesmo tempo você se dá conta que o conhecimento que você tem não é suficiente para trazer aquele resultado. E aí, o que a maioria das pessoas fazem nessa etapa da vida? Vão para uma faculdade. Então, a pessoa vai para uma faculdade em busca de um conhecimento que ela não tem para alcançar um resultado que ela gostaria. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, o resultado financeiro. Qual que é o grande desafio da faculdade hoje? É que a faculdade forja sempre as mesmas ferramentas. Então, é aí que perde o diferencial de mercado. Imagine que transforme engenheiros em martelos. Cara, 80 mil novos martelos todos os anos. Então, esse é o grande desafio. Você não tem mais um diferencial de mercado. E aí, quando você aprende algo, quando você passa por esse processo de estar apto a aprender alguma coisa, chega a segunda etapa do processo, que é a etapa da pressão, que para nós cristãos é conhecido como a época do deserto. Sim. E aí aqui, na época do deserto, é onde aquilo que você aprendeu é colocado em prática, é testado. A época do deserto é a época que o ferreiro está batendo muito forte no metal e dando forma a ele. Se a gente entendeu que o que dá valor de mercado para a ferramenta é a forma, significa que na etapa da pressão, é a etapa mais dolorida do processo, é a etapa em que você está deixando de ser uma barra de metal e tomando forma de ferramenta. Ou seja, apesar de ser dolorido, é a etapa em que você está ganhando forma, ganhando valor de mercado. E aí, aqui é a etapa onde existe o maior número de desistentes. Nessas 160 entrevistas... Porque não aguenta a pressão. E aí, nessas 160 entrevistas, o que eu busquei entender? Por que as pessoas que têm o resultado são as pessoas que conseguem suportar e por que a maioria não suporta? Qual que é o fator determinante? Só eu saber que a maioria das pessoas desistem aqui não é suficiente para a gente chegar a uma conclusão do porquê as pessoas não dão certo. E aí, o que eu entendi? Um ponto em comum nas 160 entrevistas. Toda vez que o seu nível de paixão por aquilo que você faz ou por aquilo que você busca for maior do que a dor que você sofre, você suporta. Toda vez que o seu nível de paixão por aquilo que você faz ou busca for menor do que a dor que você sofre, você desiste. Então, eu comecei a observar que as pessoas que conseguiam suportar a etapa da pressão eram pessoas que eram extremamente apaixonadas por aquilo que faziam ou por aquilo que buscavam. Então, dificilmente, você vai ver, por exemplo, o Michael Phelps falar que, na verdade, o esporte que ele era apaixonado era vôlei. Porque se ele não tivesse um nível de paixão maior do que os desafios que a natação proporcionasse, ele não suportaria suportar os processos que ele passou. Qual que é a conclusão disso? O nível de paixão que você tem é proporcional ao tamanho da pressão que você consegue suportar e o tamanho da pressão que você consegue suportar é proporcional ao tamanho do resultado que você consegue gerar. Que legal. E aí eu comecei a entender que a etapa da pressão era para separar o cara que tinha conhecimento e dar autoridade para esse cara que suportava. Por exemplo, muita gente conhece os desafios de empreender. Poucas pessoas têm êxito nisso. Que além de conhecer, tiveram sucesso com isso. Então, o que começou a acontecer com a internet? Muita gente que conhecia de algo começou a falar que te vender um conhecimento aqui. Aí quando chega... Para resolver, né? Solucionar os seus problemas. Isso. E aí, quando, por exemplo, vamos dar um exemplo do nosso amigo Ricardo, que não só conhece, mas vivenciou isso e venceu essa etapa, ele fala, mas tem alguma coisa de errada. Eu que venci isso, estou tendo que ver o cara que só conhece, que só ouve falar disso, vender esse conhecimento. Então, a gente está numa fase agora de pessoas que têm um histórico, que é autoridade naquilo, vir para o campo da educação. Vir para o campo do tipo assim, peraí, eu consigo te entregar algo muito mais real do que os caras que só conhecem disso. Por quê? Porque tem autoridade. Porque suportou e venceu aquele desafio. Sim. Então, assim, você quer entender sobre medalha olímpica, você vai falar com quem? Com o medalhista olímpico. Sim. Então, é isso que a etapa da pressão te traz. O cara que consegue suportar e vencer aquilo, ele ganha autoridade com aquilo. E aí, chegamos na última etapa do processo, que é a etapa do tempo. Não é a mais dolorida, mas é a mais desafiadora. A etapa do tempo é aquela época da sua vida, do seu negócio, que você trabalha. Só que quando você olha para os seus resultados, eles não são proporcionais àquela a todo o seu empenho. E aí você fala assim, cara, onde é que eu estou errando? Aqui é onde as pessoas mais tomam decisões erradas. E o que eu percebo de ponto em comum nas 160 entrevistas? Que as pessoas que têm um resultado expressivo são as pessoas que tiveram a capacidade de continuar trabalhando, mesmo sem ver um resultado a curto prazo.
Porque elas acreditavam que lá na frente a conta ia fechar, alguma coisa ia acontecer. Então, automaticamente, sem exceção, essa pessoa, mesmo falando que era ou não cristã, ela desenvolvia uma fé muito grande. Que era ter a certeza que algo ia acontecer sem conseguir ter a certeza que... Né? É acreditar naquilo que você não pode ver, né? Exatamente. E aí, entendido isso, o que acontece, então? Aonde que está o maior problema de transformar o potencial, que é promessa, que é barra de metal, em potência, que é resultado, que é ferramenta? É que a maioria das pessoas não acreditam que tem um potencial. E quando eu me dei conta disso, cara, foi assim um choque. Por quê? Porque a gente tem um problema muito mais relacionado à esperança do que conhecimento. Por exemplo, você vai no supermercado, o cara está lá empacotando as suas compras. Aí você é uma diretora da Globo que não faz novelas, faz filmes. Uhum. Aí você olha para esse cara e fala assim, amigo, você tem umas características aqui que é as mesmas características da estrela de cinema. Esse cara vai olhar para você e falar assim, meu, essa mulher tá maluca. Não vai nem te dar bola. Por quê? Porque esse cara veio de uma realidade que toda vez que ele sonhava com algo maior do que aquela realidade estava acostumada, ele era taxado de burro, de idiota, de maluco. Então eu vim de uma... Eu não vivi isso num grau tão profundo, mas, por exemplo, tinha um período que eu trabalhei com meu pai de eletricista em meu período, enquanto eu ia para a escola no outro período. E aí a gente ia em grandes apartamentos, por exemplo, trabalhar lá junto com ele e tal. E aí eu falava pro meu pai assim, putz, cara, um dia a gente vai ter um apartamento desse aqui, ó, na beira da praia. Eu lembro que na época, lá em 2014, 2013, o melhor apartamento que tinha na beira da praia lá de Balneário, Itapema, Porto Belo, era um apartamento tipo de R$1 milhão. Tipo assim, era o auge, assim. 2013, R$1 milhão era tipo assim, meu, esse apartamento valia R$1 milhão, era muito dinheiro. Aí meu pai olhava pra mim e falou assim, cara, você é meio doido, né? E muitas vezes a gente até brigava por conta disso. Tipo assim, cara, você vai trabalhar, isso aqui não é pra gente. Uhum. Por algum motivo que eu ainda não sei explicar, eu não acreditei naquilo. E por não ter acreditado naquilo, eu não tomei posse pra mim e segui a mesma jornada que meu pai. Depois eu entendi que o pai dele falava as mesmas coisas pra ele. Internalizou aquilo. Qual foi a diferença? Meu pai acreditou naquilo que o pai dele falou pra ele. Uhum. Então, meu pai tinha um sonho de ser jogador de futebol, chegou até a jogar alguns times profissionais e tal. Só que na realidade dele, cara, não era pra ele. As pessoas falam assim, pô, cara, ninguém que sai daqui se torna um grande jogador de futebol. E aí, até que meu pai abandona aquilo. Então, isso é muito mais comum do que nós imaginamos. Sim. Agora, imagina isso dentro de uma comunidade. Do cara falar assim, putz, olha como eu sou bom comunicador, vou ter um podcast. Vou conversar com os maiores nomes do Brasil. As pessoas deles vão olhar pra ele e falar assim, meu, você é idiota? Quem é você, né? Quem que você conhece? Quem vai falar com você? Eu escutei isso. Uhum. Quando eu falei para as pessoas, putz, cara, eu vou entrevistar os maiores nomes do Brasil. As pessoas falam, cara, quem que vai querer falar com você? Ninguém te conhece. Então, isso é muito mais comum. E isso é o maior matador de sonho, de potencial que existe. É o cara começa a acreditar que ele, de fato, não tem um potencial para ir além de onde ele foi. Então, o primeiro trabalho que nós, como marca, começamos a fazer foi o quê? Foi fazer com que esse cara acreditasse que ele tinha um potencial. Independente de onde ele veio, independente do que ele faça, independente do que ele tenha. Como que nós fazemos isso? De duas maneiras. Uma maneira racional e uma maneira espiritual. A maneira espiritual, que eu acredito é, por uma justiça divina, Deus não olhou para a Vânia e falou, Vânia, você vai dar certo e o fulaninho vai dar errado. Se a gente não acredita nisso, espiritualmente você tem motivos para acreditar que todo mundo veio para a Terra com alguma coisa diferente, um potencial. E a maneira racional que a gente traz é o seguinte, você conhece alguém que veio de um lugar mais baixo que o seu e foi mais longe? Cara, todo mundo já ouviu contar uma história dessa. Uhum. O próprio Ricardo, Sim. que começou vendendo mexerica e chegou lá nos bilhões de faturamento. Quando eu escutei isso, eu falei, putz, cara, o meu início é muito à frente do início dele. Então, fica muito mais fácil eu acreditar que eu posso ir tão longe quanto. E a gente começou a perceber que isso causava muito impacto. O fato do cara acreditar que poderia ganhar uma medalha olímpica, empreender ou ganhar mais dinheiro, já mudava completamente a vida que esse cara tinha. Uhum. Então, por exemplo, o atleta olímpico ele é um bom exemplo disso.
Se ele não acredita que ele pode ganhar uma medalha, não faz sentido ele treinar durante 4 anos. Então, olha o poder que é o cara acreditar que é possível algo. Então, esse é o passo mais poderoso. E aí, o segundo vilão, de fato, é o conhecimento. É esse cara não entender como que faz como é que ele chega até esse como caminho. que transforma. Exatamente. E aí, são N ferramentas que é possível utilizar. Desde ter um ambiente muito mais propício para desenvolver essas crenças. Eu acho que o que vocês vêm fazendo aqui é uma ferramenta também que ajuda esse cara a entender aquilo que ele é bom, como que ele materializa isso que ele é bom. E aí, acho que tem N formas de atuar nessa parte de educação. Confesso que o que mais brilha os meus olhos é incendiar o coração desse cara, do tipo assim, putz, cara, é possível mesmo eu ir além. Então, eu tenho muitos amigos do setor de educação, enfim, e eu acho que, assim, são pessoas que têm um dom para isso. Eu sou muito mais de incendiar esse cara. Eu acho que aquilo que Deus depositou em mim está muito mais atrelado a contagiar esse cara do que, de fato, vem cá, pego pela mão, vou te ensinar aqui 1 mais 1 é 2. Não é muito o meu perfil. Então, eu acho que eu tenho muito mais o viés do tipo assim, cara, não importa o resultado que você tem hoje, é possível você ir muito mais além. Desde que você queira. Perfeito. E trilhe o caminho. E muito mais além do que você está hoje. Por que eu tenho essa certeza, mesmo muitas vezes sem conhecer as pessoas? Porque uma coisa que é ouvido na internet, que as pessoas falam na internet, que eu acho que é uma besteira, é que muita gente fala assim, que você tem que usar todo o seu potencial. Cara, é impossível você usar todo o seu potencial. Porque se eu consigo usar todo o meu potencial, o que eu estou dizendo? Que eu sou melhor em usar do que Deus em me dar. Não tem como você usar mais do que Deus te dá. Não tem como você ser mais hábil do que o Criador em usar aquilo que criou, do que ele te deu. Sim. É como se você falasse que o machado é melhor do que o ferreiro que o criou. No sentido de, tipo assim, o machado entende mais como cortar árvore. Entende? Então, não tem como usar todo o seu potencial. O potencial é um negócio infinito. Você não cria, você não perde. Ou você usa ou você não usa. Eu acredito que a nossa grande missão como ser humano é... O que vai diferenciar um do outro? Alguns vão conseguir usar mais que outros. Porque tentaram mais, buscaram mais conhecimentos, enfim, colocaram mais tempo e energia. A forja. Então, é isso que eu enxergo. Então, imagina você no leito de morte, lá com seus 90, 100 anos, alguém chegar para você e falar assim, putz, cara, você tem um potencial gigantesco para ser uma empresária. Cara, isso tem que ser um xingamento. Porque isso significa que você não utilizou durante a sua vida. Todo o potencial. E aí, o que isso significa? Gera talvez uma das piores sensações que um ser humano pode sentir, que é o sentimento de impotência. Cara, não dá mais tempo. E aí, quando você se dá conta disso, cara, você acorda diferente. Você acorda sabendo que, tipo assim, cara, eu não quero ser essa pessoa que vai chegar lá na frente e vai contar a história do tipo, pô, eu poderia ter sido, mas não fui. Eu acho que isso talvez, para mim, seja uma das coisas mais humilhantes que eu posso enfrentar, é chegar lá na frente e falar, pô, poderia ter sido, mas não fui. Isso tem que ser algo negativo e não algo que as pessoas usam como desculpa. Não, mas poderia ter sido, mas não... Entende? Então, até hoje eu escuto do meu pai que ele poderia ter sido jogador de futebol. Uma frustração que ele vai levar... Exatamente. Tipo assim, de fato, as pessoas ao redor dele falavam que ele tinha um potencial para isso mesmo, era diferente, enfim. Mas não foi. Então, assim, e qual que é o lance? Não tem mais tempo. Tem algumas coisas que, tipo, ser atleta. Não dá mais ser um atleta de alta performance com 50 anos. Não é diferente de você empreender, diferente de você fazer N coisas. Então, é essa visão que eu tenho e que eu acredito que as pessoas, tomando consciência disso, automaticamente terão um resultado diferente. Maravilhoso. Maravilhoso, Vinícius. E acho que é exatamente isso, né? As pessoas têm que se arrepender do que elas tentaram fazer, né? Não do que elas não fizeram, né? Porque se você tentar e der errado, pelo menos você tentou. Agora, levar essa frustração para a vida é um desperdício, complicado, né? é um desperdício. Tanto que tem um exemplo muito legal que é o cara, sei lá, tem um celular aqui hoje o preço médio do celular vai uns 7 mil reais, 8 mil reais, enfim. O celular tem N ferramentas. Inclusive ser peso de papel. Né? Pode ser um peso de papel. Aí quando você pergunta para as pessoas por que ela não utiliza o celular dela como peso de papel,
Ela fala assim, putz, eu não vou gastar R$8.000 para usar com peixe de papel, é um desperdício, né? É. E ela acha um absurdo. Só que essa pessoa, ela não encara da mesma forma o desperdício que ela tem com os dons e talentos dela, que é muito mais grave, que é a própria Sim. vida dela, ela não usar. É como se os dons e talentos dela fossem peso de papel. Só que vale muito mais do que 8, 10 mil reais. E aí eu comecei a entender que essa consciência é que começa a trazer uma clareza do tipo assim, putz, cara, eu posso ir além do que estou hoje, independente do tamanho do resultado que você tem hoje. Sim. Sacou? Então, isso é o que move, isso que mexe o meu coração, assim, sabe? Legal. E aí você conseguiu fazer entrevista com vários empresários, né? Empresários realmente, que aqueles que sofreram desde o início, mas que se transformaram em grandes empresários no Brasil, mesmo sabendo que no Brasil é muito difícil empreender, né? É E você falou que a doutora não, né? Que a dona Luísa Trajano, esteve lá com você. Aí a Luísa tem uma... É curioso, porque a gente tinha marcado o 10º episódio com ela. Era em São José dos Campos. Ela é de lá? Não. Ela Você é de São Paulo. estava lá? Eu gravava lá. Eu comecei gravando lá. Quando chegou o dia da entrevista, eu recebi a mensagem e ela falou assim, Vinícius, eu tô vendo aqui, tem alguma coisa de errado, porque no compromisso aqui na agenda tá dando que é São José dos Campos. Eu falei, a gente grava aqui. Eu falei, não, mas aí não tem como. 2h30 para ir, 2h30 para voltar, mais o tempo da entrevista. Tipo assim, é o dia inteiro que eu tenho que travar para estar com você, pô. E aí, ela e a Carol Pfeiffer foram as primeiras pessoas que falaram assim, cara, você tem que estar mais perto. Você tem que vir para um lugar mais próximo para a gente gravar e tal, ou você vem aqui no escritório, enfim. E a partir dali, começa a tradição de eu sair de São José dos Campos, vim para Alphaville, enfim. E aí, por N motivos, a gente não conseguiu gravar ainda, mas foi, assim, uma pessoa muito importante que falou assim, você está deixando de conversar com muita gente, no caso dela, ela mesma, né? Sim. Porque você está muito fora de mão. Então, eu venho para Alphaville justamente por conta disso. E aí, ela e a Carol Pfeiffer foram as primeiras pessoas que me alertaram para isso. Que legal. Quando que foi isso? Foi final de 2021. Tá. É que você pegou, na verdade, o podcast lá do início, né? Ainda tudo era mato, e aí você começou. Será que você se sente mais privilegiado por ter iniciado há 5 anos atrás? É porque, por exemplo, quando eu comecei, não tinha essa ideia que ia se tornar o que se tornou, né? Era o Flow, por exemplo, tinha acabado de ganhar uma expressividade maior e não fazíamos ideia. E o Flow, mas foi por causa de política, né? Eu acho que eles tiveram... Eu não lembro aonde foi o que virou o negócio, assim, mas eu lembro que as pessoas já tinham começado a falar sobre. E aí logo chega a pandemia, então isso acelera o processo também do consumo dos programas de internet, cresceram muito. Então quem já estava lá preparado conseguiu surfar isso muito bem. Confesso que, tipo assim, não foi por uma visão de negócio que eu tinha, falando, nossa, aqui vai dar muito certo. Foi pela vontade genuína que eu tinha mesmo de aprender com pessoas muito relevantes. Tá. Então, Você queria estar colado nessas pessoas para aprender? Só que imagine o seguinte, o que eu percebi no meio do caminho? É muito difícil você conseguir estar com essa pessoa sem um bom motivo. O podcast, ele deixou isso muito mais acessível. Então, pessoas que eram extremamente inacessíveis, para elas, muitas delas chegando na internet, precisavam produzir conteúdo, o formato podcast foi um grande formato que, tipo assim, vou lá, vou gravar, bater papo de 1 hora e meia e vou ter conteúdo, sei lá, para a semana inteira. Então, isso abriu muitas portas para pessoas muito relevantes na época. Então, eu acho que o que eu mais aproveitei desse formato foi ter essas pessoas muito mais acessíveis, mesmo sem conhecê-las. Legal. Então, esse foi a grande cereja do bolo. E eu acho que o que impulsionou muito é que o cara ia lá e via que, de fato, a vontade era genuína de aprender mesmo. Então, ele estava muito confortável. Ele sabia que ele percebia que eu não estava levando ele lá para me promover em cima dele ou para me aproveitar disso. E aí, acabou que foram indicando os outros e outros e outros e hoje vira uma bola de neve, né? Muito bacana. Então, não tive essa percepção que o negócio, o formato ia ser extremamente uau. E foi mais pela vontade e acabou conciliando. Eu acho que quando você
tem esse desejo, quando você tem essa clareza de que você quer ir além e tal, eu acho que naturalmente muitas coisas chegam e você nem tem ideia do quão valioso é essas coisas. Verdade. Eu acho que quando comecei a gravar isso, eu não tinha ideia que hoje, 5 anos, 6 anos para frente, o negócio ia ser do tamanho que é. Então, não tinha essa ideia lá na frente, essa visão lá atrás. Que bacana. E como é que está a sua vida? Hoje você é casado? Quais são os propósitos para os próximos anos? Como é que tá essas coisas? Desde que eu cheguei em Alphaville, eu conheci a mulher que hoje é minha esposa. Como é que ela chama? Mariane. Mariane. Conheci a Mariane, lindíssima. E desde que eu comecei a gravar, ela está desde a entrevista número 1, quando eu fui para Alphaville, então a gente está junto também estamos indo para o 5º ano. Ela trabalha com você? Ela não trabalha, ela é minha esposa. Ah, tá. Entendi. E aí, o gerir um lar é muito mais desafiador do que ter um cargo, né? Sim, então, sim. Então ela trabalha muito. Muito, Ela trabalha no CNPJ, né? É, isso aí. E aí, estamos juntos há 5 anos e vai fazer 1 ano, dia 14 de junho, que casamos oficialmente daí, né? Que papel e tudo mais. E o que eu enxergo é cada vez mais poder causar um impacto significativo através da educação. Acho que não tem outra forma da gente mudar a cultura do país que nós vivemos, com esse turbilhão de coisas que acontece diariamente. Eu acho que isso é uma consequência de uma educação que lá atrás foi ruim, mas acredito que nós temos uma grande ferramenta hoje, que é a internet, enfim, que é usá-la para que a próxima geração tenha uma cultura já muito mais saudável, porque hoje a gente está fazendo algo relevante, algo que mude a rota disso. Ah, com certeza. Então, é isso que Nunca eu acredito. acredito. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Você tem Exatamente. que buscar incansavelmente, né? Então, eu acho que tem se levantado muitas pessoas com essa vontade genuína de causar uma transformação de verdade, de deixar o país que vivemos para um país melhor, né? E aí o Nicolas, um grande amigo, falou algo que me marcou muito, que ele falou assim, Vini, eu não quero um país diferente, eu quero um Brasil diferente. Sim. Né? Então, eu São sou pessoas que estão apaixonado. conseguindo realmente, né, realizar. Eu falo como o Ricardo, né? O Ricardo criou o RGV, que a gente participa há 2 anos, agora estou no Clube R1, e assim, é espetacular. Cada vez que a gente vai, a gente aprende muito, né? A paixão que vocês têm por isso, dá para ver o carinho. Transformar pessoas, né? É assim, é contagiante, tá? Vocês estão de parabéns. E nós queremos pessoas assim como você, que hoje você me deu uma aula maravilhosa, que é exatamente naquilo que eu acredito. Então, eu fico extremamente feliz. Falo, nossa, olha só como Deus faz as coisas, né? Nos coloca em pessoas contato. indo na mesma direção. Não, né? e nos coloca em contato com essas pessoas, né? Porque para mim foi uma grata surpresa conhecê-lo, e depois a gente foi naquele jantar, que aí eu fiquei mais encantada ainda, e hoje então estou maravilhada assim com tudo que você compartilhou. E o que nós queremos é isso, é aprender, é compartilhar, é dividir para multiplicar. É isso. Né? E eu acho que a gente consegue, se a gente tem essa mesma visão, a gente consegue. Com certeza, e eu tô assim, essa admiração é recíproca, porque eu não imaginava também, quando você fala, a gente tem uma escola bilíngue, fazia muito tempo que eu não entrava numa escola, e quando eu entrei aqui foi muito diferente do modelo escolar que eu vivenciei, então assim, gente, vocês estão de parabéns. Eu tenho certeza que muita gente boa vai sair daquilo que vocês acreditam, Amém. e eu tenho certeza que tem muitas pessoas para vocês impactarem ainda. Sim, é o que nós buscamos, Então, incansavelmente. E não tem jeito, a forma de fazer isso é dando certo, é crescendo para alcançar mais gente, então não tem jeito. Você quer falar um pouquinho pra gente também do lastro? Porque depois do Forjando, resultados, tem o lastro, né? O lastro basicamente é a consequência daquilo que eu fazia através do Forjando, de reunir pessoas que eram muito boas naquilo que faziam há muito tempo. Comecei a reunir essas pessoas que passavam por ali, num espaço para a gente jantar junto, trocar. Então era muito legal, porque tinha CEOs de grandes companhias, tinha atletas olímpicos, tinha super empresários, tinha artistas. Então, assim, era muita gente boa trocando informação e acelerava todo mundo. Então, o ambiente, basicamente, tinha a capacidade de impulsionar todo mundo. E aí li um livro chamado De Onde Nascem os Gênios, talvez o livro que mais me impactou nos últimos anos, que fala que tem pontos em comuns das pessoas que são consideradas gênios. O livro traz o conceito de que ninguém nasce gênio. Mas ele diz que os gênios é um produto do meio. Então, olha que coincidência, né? Quando a gente fala em pensadores, a gente fala sobre Grécia. Por que a maioria dos pensadores veio da Grécia? O que tinha naquele ambiente que formou mais pensadores do que o resto do mundo?
Por que quando a gente fala em pintores, quando a gente fala em renascentismo, os maiores dessa época veio de Florença? O que tinha ali que formava muita gente? Então, tem até uma história curiosa do livro que tem o Leonardo da Vinci caminhando na rua e aí tem um jovem sentado no meio-fio, chateado porque não tinha feito uma boa escultura ali, eu gostaria de ter tido um resultado diferente, enfim, desacreditado. Leonardo da Vinci olha para ele e fala, não, vem cá, vou te ajudar, vou te ensinar, enfim. E aquele menino se torna aluno do Da Vinci. E o Da Vinci ensina para ele tudo que ele sabia, enfim. E anos depois a gente vem conhecer esse menino, que é o Michelangelo. Então... Que foi aluno do Da Vinci. Que foi aluno do Da Vinci. Então, assim, fica fácil a gente observar que o ambiente, o meio, ele tem um poder... De transformar. Então, quando a gente pensa em Brasil, apesar de não ser o ideal, mas, putz, o Brasil é o país do futebol. Sim. Parece que o fato dele nascer brasileiro, ele já nasce com um skill maior do que o resto dos outros países para jogar bola. Então, por que o país não pode ser... O Brasil não pode ser o país de grandes empreendedores? Por que tem que ser o Vale do Silício? Por que não pode ser o país de grandes pensadores? Então, eu falei, putz, já que a gente não consegue fazer isso ainda numa proporção maior, vamos começar com um ambiente onde a gente consiga tirar daqui empresários que queiram, de fato, fazer a diferença, além de ganhar dinheiro. Sim. Então, eu comecei a criar um ambiente propício para ser esse útero de empresários que, além de financeiramente serem prósperos, serem empresários que causam impacto na sociedade lá fora. Então, o lastro é uma consequência disso. Então, qual que é a ideia? Quando ferramentas se juntam, é muito mais fácil você causar impacto numa obra lá fora. Qual que é essa obra? Causar impacto através da educação. Então, acaba sendo uma fonte de gente muito boa que troca para que cada vez mais os empresários que estão ali dentro estejam aptos com informação, com ferramentas, soluções de causar mais impacto lá fora. E aí, a teoria, de fato, se consolidou. Então, a gente vê muitos negócios acelerados, muitas pessoas causando impacto, muitas pessoas fazendo mais negócios, uma série de coisas em várias áreas ali, por consequência desse ambiente extremamente... que a gente tem um cuidado muito grande de quem está ali. Então, eu acredito que você pode ter 10 pessoas boas, mas você tem uma ruim, o negócio... Pode contaminar. Pode contaminar. Entendi. Então, basicamente, hoje, a minha função é zelar por esse ambiente e deixar esse ambiente cada vez mais propício para fazer o que o livro já dizia que aconteceria. Que é, naturalmente, aquilo ali começa a ser uma fonte, um útero de pessoas que vão sendo projetadas e vão sendo impulsionadas por aquele ambiente. Lá em Florença eram os pintores, na Grécia foram os pensadores, porque não o lastro ser a parte dos empresários, das pessoas que estão realmente com uma vontade genuína de causar um impacto. Sim. Então a gente começou a reunir pessoas que acreditavam na mesma coisa. E, de fato... E será, com certeza. Não tenho dúvida disso. Aí eu vou te pedir, Vinícius, para você deixar um recado para os nossos alunos, né? Porque você é super jovem, tem essa bagagem maravilhosa, né? Então, deixa um recadinho para eles aí. Primeiro, eu quero agradecer por estar aqui. Eu fiquei muito, muito feliz com tudo que eu vi aqui. Eu acho que quando pessoas que acreditam na mesma coisa, elas se encontram, naturalmente, coisas grandes acontecem. Talvez quando a gente, como disse Steve Jobs, né, os pontos só fazem sentido quando olhamos para trás. Sim. Então, talvez ali na frente a gente vai entender por que nós nos conhecemos, né, hoje, por que nós Por que eu te estamos aqui abordei, hoje. né? Mas que aquela maluca me chamando? Às vezes nós nem sabemos ainda o que vai se tornar, então eu acredito nisso. Verdade. E dá para perceber a paixão que vocês têm pelos que vocês fazem, e isso é a coisa mais contagiante que existe. Da mesma forma que eu sou apaixonado pelo aquilo que o Forjando representa, dá para ver que o Forjando de vocês é a escola. Né? E quando eu penso em recado, assim, eu sempre falo a mesma coisa, que é o que move meu coração, que é aquilo que eu vivenciei e que eu acordo todos os dias pensando sobre. Não faz sentido, por uma justiça divina, você ter nascido com um potencial tão grande e você não usar esse potencial para dar certo. Não faz sentido para mim você morrer com tudo aquilo que Deus depositou em você e você não usar aquilo, você desperdiçar aquilo. Então, esse lugar, esse ambiente, essa escola já é um lugar
onde já projeta a pessoa, já dá um diferencial competitivo para ela, já traz uma consciência para ela diferente do que a maioria dos lugares. Então, com certeza, as pessoas que estão aqui, elas já são privilegiadas. Hoje elas não entendem ainda isso. Elas não têm a noção do que esse privilégio significa. Lá na frente, elas vão olhar para trás e falar, putz, cara, por eu ter estado num ambiente como aquele lá atrás, hoje eu tenho os resultados que eu tenho hoje. Então, apesar de elas não terem essa consciência hoje, eu acredito que é o grande diferencial da vida delas. É elas viverem esse período de infância, adolescência que com certeza elas vão alçar grandes voos por conta disso hoje. E elas não fazem ideia. Amém. Então, aproveitar o máximo disso, extrair o máximo disso, porque eu acredito que por uma justiça divina todo mundo pode dar certo, cara. Eu acredito isso no fundo do meu coração. Amém. Porque Deus foi justo e fez todos com 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, com as oportunidades, né? E te deu livre-arbítrio para você usar ou não isso aí. Isso aí. Maravilhoso. Então é isso que eu acredito. Maravilhoso. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença. Tem só uma lembrancinha aqui do Baal Talks para você. Então, que Deus abençoe. E deixa eu fazer um pedido, né? Porque eu quero me tornar pai esse ano e quero que quando meu filho estiver apto a ir para uma escola, que vocês já estejam perto. Se Deus quiser. Para eu já poder matriculá-lo. A gente crê realmente que Deus fez a diferença na nossa vida, já colocando pessoas que têm esse olhar, né? E a gente sabe que o melhor sempre está por vir. Vai ser sempre feita a vontade dele, porque a gente sempre coloca Deus na frente, né? Dando a direção. Mas a gente está buscando aí aumentar aí as nossas unidades, não só por São Paulo, mas pelo Brasil, porque é isso. Legal. A gente não é meta, né? É propósito. Perfeito. É propósito mesmo para a gente alcançar um número grande de pessoas. Conta comigo para isso. Adorei conhecê-los, tá? A gente que agradece. Comigo. Muito obrigada. Tá bom? Bom, pessoal, é isso. Mais uma vez aqui agradecendo de coração, né, pelo Vinícius estar aqui conosco, compartilhando todo esse conhecimento. Fiquei realmente muito encantada, né? E se Deus quiser, 2026 nós só teremos pessoas assim, inspiradoras com histórias maravilhosas. Tá bom? Até mais. Obrigada, Vinícius. Tchau, tchau. Beijo, até mais.